Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a parte de imunidade intestinal e ainda um pouco sobre os nossos linfócitos. Nosso intestino é um dos órgãos fundamentais para a manutenção da imunidade, porque ele participa da defesa contra agressões do meio externo, certo? E a mucosa intestinal está exposta a uma ampla variedade de antígenos, conforme a gente já falou na aula anterior, o que quiseram os antígenos. Esses provenientes de alimentos, como bactérias resistentes, bactérias residentes, né, daqueles alimentos, micro-organismos invasores, que sejam, e tem como função principal impedir a penetração dessas substâncias, essas bactérias, no nosso organismo, né, esse sistema imunológico intestinal. O sistema imune associado ao intestino, né, vocês vão ouvir bastante, vão pegar bastante artigos falando do gout, que na verdade está se referindo ao tecido linfóide ou tecido imune, né, associado ao nosso intestino, se referindo exatamente à imunidade intestinal. Esse gout, né, ele impede a passagem de bactérias e antígenos alimentares que tenham vindo ali junto com aqueles alimentos, né, que vem do lúmen gastrointestinal para o epitélio da mucosa intestinal. Então, o que que é o lúmen gastrointestinal? É a parte interna do nosso estômago e intestino, aonde fica o alimento. Então, a ideia do gout, né, a função ali do tecido linfóide intestinal é impedir que substâncias que não deveriam passar para a circulação passem e gerem reações imunológicas, certo? Então, nós temos ali o tecido intestinal impedindo que as substâncias que estão no seu interior, que ele não quer que ultrapasse, passe para a parte celular, epitelial, né? Atravesse a barreira intestinal. E existem uma disfunção que faz com que isso não funcione muito bem, a gente vai ver à frente. Porém, também a título de informação imunológica importante, ele permite o deslocamento de quantidades mínimas de bactérias viáveis e também mortas para o sistema imune sistêmico. Então, alguma coisa passa. A gente vai ver o que, que ele faz para tentar controlar o que, que é para passar e o que, que não é. As células imunes do intestino, elas ficam organizadas em compartimentos, linfonodos, folículos linfáticos e a placa de Peyer. E aí, dentro daquele conceito que a gente falou de imunidade inata e adquirida, se a gente colocar isso no intestino, a gente teria como imunidade inata intestinal barreiras físicas, né, e químicas, como o próprio epitélio, é uma barreira física, né? A acidez gástrica, o nosso pH estomacal, ele é ácido para que justamente bactérias não sobrevivam a ele. Afinal, você está consumindo alimentos, né, tempo inteiro e pode ter bactérias ali, muito provavelmente vai ter. Então, dependendo da quantidade de bactéria que tem que ele não consegue dar conta, se tu comer uma coisa que estava com muita bactéria, você tem uma infecção, certo? Tem uma disenteria, alguma intoxicação alimentar. Nós temos a camada de muco que recobre o nosso tecido gastrointestinal, protegendo também como uma barreira física e também química, porque ali a gente tem algumas substâncias protetoras nesse muco. Temos a nossa microbiota intestinal, então a gente ainda vai falar bastante de microbiota, a gente vai falar de gêneros, de espécies, a gente vai falar como a gente modula essa microbiota, dependendo de como está a sua microbiota intestinal, se você tem mais bactérias saudáveis, bactérias que te protejam, né? Vai ser muito mais fácil você se defender contra as bactérias patogênicas, até por uma própria competição de nutrição. Então, se você tem bactérias boas no seu intestino, ela vai se alimentar e não vai sobrar para as bactérias ruins, fora que ela também vai te proteger contra as ruins. Temos também as células fagocitárias, como falado na nossa aula anterior, temos granulócitos, macrófagos, células natural killers também, e o sistema complemento e as citocinas. Isso tudo está também no nosso nível intestinal. Na aula que foi falada anteriormente, tudo isso, na verdade, está acontecendo em várias células do seu corpo e também acontece no nosso intestino de uma forma bastante expressiva. Temos fatores que contribuem para o controle de bactérias patogênicas a nível intestinal. Fatores
na verdade, físicos, como por exemplo o próprio peristaltismo. Então, nós temos a peristalse, né, que é o movimento de contração intestinal que previne a estase de nutrientes, alimentos e bactérias. Então, porque se tudo ficasse parado ali, a gente teria uma proliferação, né, de bactérias acontecendo. Temos o muco, que é um mecanismo de barreira, e nesse muco intestinal nós temos algumas substâncias também. A secreção de substâncias antibacterianas pelo nosso epitélio intestinal. Então, o nosso epitélio produz substâncias que têm ação bactericida. E para isso a gente precisa, por exemplo, de vitamina D, como nós vamos falar à frente. O epitélio intestinal ele é composto por enterócitos, certo? Que são o quê? As células do intestino. Né? Igual a gente tem aí os hepatócitos no fígado, né? A gente tem os enterócitos no intestino, que são responsáveis aí pela absorção de nutrientes. Temos células caliciformes, que regulam a produção de muco. Células interoendócrinas, então, como o nome já diz, elas produzem hormônios, como colecistocinina, que estimula a contração da vesícula biliar, a secretina, que estimula a secreção de bicarbonato pancreático, e pepsinogênio no estômago. Então, para quê? Ajudar na digestão. Temos as células de Panet, que produz peptídeos antimicrobianos, que são lisozimas. Então, lá no teu intestino, você tem células que produzem substâncias que atacam bactérias. E temos as células tronco, igual a gente tem lá na medula, né? Células que são produzidas lá, que atuam na renovação do epitélio para se transformar aí em enterócitos, para que o nosso epitélio, na verdade, intestinal, ele está sendo constantemente reposto, constantemente as células estão sendo trocadas, afinal, ela sofre muito atrito a todo tempo. E temos também linfócitos intraepiteliais, a gente tem linfócitos lá no nosso epitélio intestinal, protegendo contra agentes agressores. Dando destaque, por exemplo, às células de Panet, que estão presentes na base das criptas do intestino delgado, em maior concentração no ilho terminal, e são responsáveis pela maior produção de proteínas antimicrobianas aí do intestino delgado, como as lisozimas, alfa-defensinas, fosfolipase A2 e lecitina. Então, nós temos células que produzem substâncias que atacam bactérias. Temos as células caliciformes, que representam em torno de 10% das células que compõem as vilosidades e criptas ao longo de todo o epitélio intestinal. Ela é altamente importante para a secreção de mucina. A mucina é o muco que recobre a superfície das nossas vilosidades intestinais. Lembrando que a nossa mucosa gástrica, as células elas são onduladinhas, elas têm vilosidade para facilitar que ali os nutrientes tenham contato com essa superfície para que então possam ser absorvidos. Então, o epitélio intestinal ele é sensível, afinal você está mandando alimento o tempo inteiro. Ele tem contato com esse alimento, tem que digerir esse alimento. Então, a gente tem essa camada de muco que protege. Não protege só contra meios externos, mas ela protege contra a própria acidez estomacal. Se você não tivesse uma camada boa de mucina, o próprio pH ácido do estômago faria lesão no tecido do estômago. Então, quando você tem uma produção de mucina insuficiente, você pode desenvolver uma gastrite. Então, é extremamente importante que as nossas células intestinais sejam bem nutridas, para que a gente tenha toda a orquestra funcionando lindamente, né? O muco intestinal, ele atua como competidor específico e como barreira física seletiva, né? Permitindo a difusão de substâncias de baixo peso molecular e impedindo a passagem de macromoléculas e de micro-organismos para o interior aí do epitélio. E dando destaque à questão da permeabilidade intestinal, a gente ainda vai orientar como que isso pode ser modulado com suplementação e nutrição, mas a permeabilidade intestinal adequada é extremamente importante para a manutenção da nossa imunidade, porque se você tem uma permeabilidade aumentada, né, você vai ter substâncias nocivas ou macromoléculas passando para a tua circulação, e isso vai ser corpo estranho na tua circulação, ou dentro do teu epitélio, que seja que essa macromolécula tenha conseguido entrar. E o que que acontece com substância estranha, que a gente falou na aula anterior? O corpo fala assim, você não deveria estar aqui, e desencadeia
toda uma reação imunológica. Então, a hiperpermeabilidade intestinal pode aumentar, né, a questão de doenças autoimunes no intestino, você pode ter uma hipersensibilidade gástrica, certo? Do ponto de vista fisiológico, a mucosa intestinal ela é limitada por uma barreira seletiva que permite a absorção de produtos essenciais à homeostasia e, ao mesmo tempo, impede a entrada de substâncias potencialmente agressoras. Então, aqui, olha só, no nosso desenhozinho, a gente fala muito, né, de enterócito, de permeabilidade intestinal, de passagem seletiva de substâncias, mas quando a gente vê, fica melhor. Olha só aqui, ó, seguindo o amarelinho do meu mouse, onde tem uma setinha aqui que eu estou circulando agora, esse aqui é o caminho, certo? É a permeabilidade. É por aqui que vão passar líquidos, vitaminas, minerais, fitoquímicos, substâncias que devem ser absorvidas. Então, aqui a gente tem enterócitos adjacentes. Por quê? Esse aqui à minha esquerda é um enterócito e esse aqui à minha direita é outro enterócito. Então, aqui, na verdade, eu tenho a junção de dois enterócitos, que nada mais é que a minha célula intestinal. E o que são esses cabelinhos? São as vilosidades intestinais, certo? Então, aqui, ó, entre um enterócito e outro, obviamente eu tenho um espacinho. Essa é a minha passagem essa é a minha junção entre os enterócitos que permite a passagem de substâncias do lumen intestinal, ou seja, dentro do meu estômago, certo? Para meu tecido. O que é o meu tecido? É a parte interna do meu epitélio. Isso é a divisão, aqui a junção de um enterócito para o outro. E aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Um desenhozinho muito legal que mostra pra gente a hiperpermeabilidade intestinal, quando eu tenho essa junção entre os enterócitos muito aumentada. Então, aqui, ó, letrinha A. Eu tenho o desenhozinho de um enterócito colado no outro muito escuro. Tá vendo que tá muito alargado? Então, aqui, ó, de novo, no desenho grande, vamos olhar o desenho grande. Um enterócito, aqui onde está o amarelinho do mouse, outro enterócito. E aqui no meio, agora onde está o amarelinho do mouse, é a junção entre os meus enterócitos. E aí agora o microscópio deu um zoom aqui, ó, e jogou aqui para a letrinha A. Essa junção entre o enterócito, se eu tivesse uma hiperpermeabilidade intestinal, ela estaria alargada. É quando as minhas células do intestino, enterócito 1, enterócito 2, tem que estar juntinho, afastou, certo? E a gente vai ver nutricionalmente o que faz isso, tá? Então, aqui no meu desenhozinho B, eu não tenho eles afastados, eu tenho eles adequados como deveriam ser. E aí nós temos duas proteínas que fazem essa junção de um enterócito para o outro, que é a claudina e a ocludina. Então, no inglês a gente vai chamar de leaky gut syndrome, né? Que no caso é a hiperpermeabilidade intestinal, ou a síndrome do intestino permeável. Você vai ouvir isso com vários nomes, onde todos querem dizer a mesma coisa. Então, aqui, ó, as target junctions, que são as junções firmes. Você pode encontrar com esse nome também. Essas junções unindo o enterócito 1, olha aqui o desenho, com o enterócito 2, né? E aí ela faz com que eu consiga aqui, ó, o lumen intestinal. Esse lumen é o quê? É dentro do meu estômago, dentro do meu intestino, certo? E aqui, as moléculazinhas passando. Suponha que as bolinhas azuis e os quadradinhos verdes não podem passar. Eu tenho uma junção adequada, olha, só as bolinhas rosas é que podem passar. Se as minhas proteínas que juntam os meus enterócitos estão firmes, adequadas, saudáveis, nutridas, eu vou ter só as bolinhas que têm que passar, que são as menorezinhas. As maiores não vão passar. Na hiperpermeabilidade intestinal, quando essas junções rosinhas aqui se afastam, o que ia acontecer com essas bolinhas azuis e as verdes? Elas iam passar. Então, eu teria passagem de substâncias que são estranhas ali ao meu tecido epitelial. E elas, quando chegassem lá dentro, iam desencadear reações imunológicas.
Então, a barreira intestinal possui vários componentes imunológicos e não imunológicos, sendo que a barreira epitelial é um dos componentes essenciais não imunológicos, e a hiperpermeabilidade dessa barreira pode contribuir para a patogênese, né, e de várias doenças gastrointestinais, como a própria alergia alimentar, doença inflamatória intestinal e doença celíaca. Se eu tenho ali as minhas velocidades intestinais, né, as minhas células intestinais afastadinhas e substâncias que não deveriam passar, passando para o meu epitélio gastrointestinal, o epitélio do meu intestino indo para a minha circulação, eu vou ter substâncias que vão ser reconhecidas como antígenos. E o que vai acontecer? Toda aquela cascata da nossa aula 1, linfócitos sendo ativados, citocinas sendo produzidas, a chance de eu ter uma doença inflamatória intestinal é muito maior. Então, tratar o intestino, corrigir hiperpermeabilidade intestinal, manter uma boa camada de mucina é fundamental para a imunidade. A alteração dessa permeabilidade ela pode se dar por alguns fatores, como a diminuição da secreção ácida gástrica. Então, se eu tenho uma redução do meu pH estomacal, ele ficando mais básico, eu posso ter uma alteração da minha permeabilidade intestinal, bem como a da produção de mucina. Isso é comum do idoso, esse pH alterado, e também é comum de medicamentos, gente. Quem toma os prazóis da vida, o omeprazol, o pantoprazol, ele faz o que com o meu pH estomacal? Ele diminui, ele deixa menos ácido. E aí eu posso ter um desenvolvimento de uma doença intestinal, um desequilíbrio intestinal pelo uso desse medicamento. Então, se o teu paciente usa os prazóis da vida para gastrite, você precisa tratar o intestino dele. Né? Esses medicamentos também podem alterar a microbiota, reduzir a proteólise, né, a digestão de proteínas, então deixando ela grande ali. Inflamações intestinais também que acarretam lesões nas vilosidades com consequente aumento da permeabilidade. Então, se eu tenho uma inflamação intestinal, eu vou ter um aumento da minha permeabilidade intestinal. Parasitoses intestinais também podem alterar consumo de álcool, açúcares, alimentos processados, aditivos químicos, tudo isso pode ser um fator agravante para o desenvolvimento dessa hiperpermeabilidade. Então, uma alimentação processada e ultraprocessada, né, com alimentos refinados, industrializados e açúcares, que infelizmente tem sido realidade numa boa parte da população, em crianças também, o que é mais preocupante ainda, você vai tendo uma alteração dessa saúde intestinal que vai desarranjar não só o sistema imunológico, como a capacidade de absorção de nutrientes. Então, às vezes, a pessoa consome vitaminas, toma até polivitamínico achando que está arrasando, mas não tem uma boa absorção porque não tem um intestino saudável, porque tem uma alimentação desequilibrada. E se eu tenho mais antígenos passando da minha barreira intestinal para o meu epitélio, logo eu tenho ativação da resposta imunológica, podendo me levar à inflamação e alergia. Dentre a imunidade adaptativa intestinal, a humoral, como a gente falou, ela é mediada pelos linfócitos B e as imunoglobulinas por ele produzidas, e a celular, né, a gente tem aí os linfócitos T também produzindo citocinas no nosso intestino, isso também acontece. E dentre essas imunoglobulinas, a gente poderia citar aí a IgA, né, que é a imunoglobulina mais abundante da mucosa intestinal, em torno de 80% da imunoglobulina produzida lá no nosso intestino é do tipo IgA. Ela é sintetizada em resposta à ativação dos linfócitos B, quem produz imunoglobulina, linfócito B, lá na nossa placa de Peyer, que fica no nosso intestino, que é um aglomerado de tecido linfóide, que produz, né, essas imunoglobulinas aí, ela é secretada no lumen intestinal, atua como protetora da mucosa. Então, a IgA, na verdade, ela tem que estar ali sim em abundância, protegendo a nossa mucosa intestinal junto com a mucina. Nós temos dois tipos estruturais de IgA, né? A IgA polimérica, ela pode formar imunocomplexos com os antígenos alimentares ou patógenos, neutralizando eles, ou seja, ela se liga a um antígeno alimentar ou um patógeno, evitando que ele passe. Falou, peraí, deixa eu agarrar ele, que aí a gente vai ficar maior e ele não vai conseguir passar.
pela minha junção firme, pela minha target junctions aqui. Ela também inibe a proliferação viral dentro do enterócito e neutraliza enterotoxinas. Também a nível intraepitelial e subepitelial, ela captura, né, os antígenos que possam, porventura, atravessar essa barreira intestinal. Então, a IgA é fundamental para minha imunidade intestinal. Temos também os linfócitos intraepiteliais, que ficam lá no meio do meu epitélio, que atuam na manutenção e integridade do meu epitélio intestinal, ficam nos espaços intraepiteliais do intestino, e um dos seus subtipos são os linfócitos T gama delta, que parecem desempenhar um papel importante na tolerância oral e que contribuem com a imunidade adaptativa, restaurando a homeostase da mucosa após possível dano que esse epitélio possa ter sofrido, através do reparo do epitélio pela secreção de fatores de crescimento epitelial. Expressam fatores pró-inflamatórios e antimicrobianos em resposta a sinais da microbiota e, consequentemente, atuam na limitação da penetração bacteriana da mucosa que tenha sido lesionada. Afinal, se eu tenho uma mucosa lesionada, a chance de substâncias passarem é maior. Então, esses linfócitos intraepiteliais vão falar: peraí, que está lesionada essa mucosa, está passando alguma coisa, vamos atacar e destruir. E voltando lá na nossa aula anterior, lembrando que a gente tem dois subtipos principais aí de linfócitos T, o CD4, que é o auxiliar, que ele, quando tem contato com uma célula apresentadora de antígeno e vê esse antígeno, vai produzir citocinas que vão se comunicar com outros linfócitos, né? E a gente tem também os linfócitos TCD8, que já são os soldadinhos de linha de frente que vão atacar as células que foram invadidas por antígenos, que sejam vírus, bactérias ou substâncias estranhas, certo? E aí, voltando aqui para a tela, a gente poderia dividir, na verdade, a gente tem alguns subtipos de linfócitos CD4. E eu trouxe os mais importantes para vocês. O linfócito TCD4, lembrando que é o auxiliar aqui no nosso cantinho superior da tela, que produz citocinas, ele se divide em linfócito T-helper, né? E desse T-helper, a gente subdivide eles também em alguns outros tipos. Então, vamos lá. A gente tem a nossa medula produzindo uma célula-mãe. Essa célula vira o TH0, que é o T-helper nave 0, o T-helper em branco. E ele se subdivide em T-helper 1, 2 e 17. O 1 produzindo interferon gama, interleucina 2, que vai atuar aí na ativação de macrófagos, produção de IgG. Esse interferon gama e a interleucina 2, que ele produz, que são aquelas citocinas que a gente falou, que o TCD4, que ó, de novo, ó, que o TCD4 não produz citocina, e cada uma dessas citocinas que ele produz pode ter uma função. Então, a IL-2, o interferon gama, vai influenciar a minha ativação de macrófagos. Ele atua em doenças autoimunes, estimula processos inflamatórios e, em geral, o T-helper 2, ele produz interleucina 4, 5 e 13, que vai atuar em processos alérgicos. Ele estimula a produção de imunoglobulinas lá no meu linfócito B. Então, olha como é que a orquestra se comunica. O meu linfócito T, CD4, que é o citotóxico, ele aí pode virar um T-helper 2, e aí se comunicar com o meu linfócito B, para o meu B, então, produzir imunoglobulinas. E a gente tem o T17, produzindo interleucina 17, 22, que também vai atuar como mediadora de doenças inflamatórias e autoimunes. Então, cada subtipo de T-helper produz suas citocinas diferentes e, dependendo da citocina que ele produz, ela faz uma comunicação diferente com outras células. Já o nosso linfócito TCD8, ele pode se diferenciar em linfócito T regulador. Ele se diferencia em outro tipo de linfócito, que a gente também chama de TREG, que no intestino é altamente importante para autoimunidade, controle de doenças inflamatórias intestinais. A gente tem o TR1 e o TH3, que também vão produzir citocinas diferentes. Aqui a gente tem IL-10, que é uma interleucina anti-inflamatória,
né, atua aí na supressão dependente, né, nas células que têm uma supressão dependente da interleucina 10. Então, o que está acontecendo aqui? Agora a gente está suprimindo a inflamação e a imunidade. A função das células TREG, na verdade, ou T reguladoras, é falar assim, olha, a gente já tem CD4, TCD4, virando TH1, virando um monte de outras células, que só está dizendo para atacar, destruir, produzir inflamação, citocinas inflamatórias. Cadê o equilíbrio? Cadê a outra célula que vai falar o contrário? Peraí, um equilíbrio, senão você vai ter uma inflamação fora de controle. Então, a célula TREG, na verdade, ela atua nesse equilíbrio, até onde a inflamação pode ir. Se você tem um declínio na tua célula TREG, o que vai acontecer é que você não vai ter mais ela dizendo para o teu CD4, falar assim, peraí, já tá bom, não produz tanta interleucina agora não, que a gente já deu conta. Ou então, não produz interleucina contra você mesmo, contra o seu próprio estômago. Então, você vai ter doenças autoimunes. Então, a TREG é altamente importante para controle da autoimunidade, equilíbrio na inflamação e prevenção de doenças autoimunes e inflamatórias intestinais, porque sem elas eu tenho uma exacerbação, né, no meu CD4, nas minhas células que são inflamatórias e que produzem os linfócitos que atacam, né, os citotóxicos. Ela participa, a SHREG, da tolerância imunológica, mecanismo por qual o sistema imune pode usa para impedir que leucócitos ataquem as próprias células do organismo através da sua inibição. Se você tem leucócito demais, num desequilíbrio, sem nenhuma outra célula gerenciando essa produção, o que vai acontecer é que você pode ter uma doença autoimune porque você produziu citocina inflamatória demais, produziu leucócito demais e não tem nada ali para ele atacar, não tem nenhuma substância estranha. Ele vai falar: olha só, esse tecido aqui do estômago eu acho que eu não gosto dele. E vai atacar ele mesmo. Isso é uma doença autoimune. Aparentemente, pacientes com doenças inflamatórias intestinais e alergias têm comprometimento no desenvolvimento dessas células TREG e consequente defeito nessa função supressora. Afinal, a TREG suprime as células que atacam, levando aí um estado de hiperativação dos linfócitos T helpers, que são os inflamatórios e que atacam antígenos, o que torna eles reativos contra autoantígenos, ou seja, bactérias comensais, bactérias do meu próprio intestino, coisas ambientais inócuas ali do meu próprio tecido epitelial gástrico, e aí eu vou ter um desenvolvimento de doença inflamatória intestinal, alergia, sendo mais suscetível a também intolerância alimentar. Então, a gente vê o quanto é importante o equilíbrio entre os linfócitos T, helpers, né, que são os que atacam, entre os meus T reguladores, que são os que equilibram, que falam, peraí, vamos desinflamar um pouquinho. Sem os T reguladores, os meus TREG, eu tenho uma hiperativação da imunidade. Em suma, a gente poderia colocar em uma integração dessa resposta imune, aqui eu tenho uma célula apresentadora de antígeno, que é aquela que pega o antígeno, o corpo estranho, bactéria, vírus, que seja, leva lá para o meu CD4, que é o CD4 helper, e fala, olha só o que nós temos aqui, uma substância agressora, que não deveria estar aqui. Esse CD4 produz suas citocinas e essas citocinas vão estimular o meu linfócito B, que produz anticorpos, né, que são as imunoglobulinas. Essas citocinas também vão estimular o meu TCD8, que é o que ataca o citotóxico. As imunoglobulinas, junto com o CD8, vão atacar a célula que está invadida por esse antígeno. Então, eu tenho imunoglobulina mais TCD8 atacando células invadidas por antígenos, vírus, bactérias, né, componentes estranhos ao local, e essa célula, então, sofre a lise e ela morre junto com o seu vírus e a sua bactéria que ali estejam. Então, isso é extremamente importante, a gente vê como o sistema imunológico, na verdade, ele se integra, ele se comunica. E a nossa imunidade, na verdade, ela sofre influência de uma série de coisas. Dependendo da minha dieta, a gente sabe que vitaminas e minerais atuam no sistema imunológico, dependendo da minha dieta, se ela for rica em processados, ultraprocessados, açúcares, corantes, aromatizantes, alimentos refinados em geral, eu vou ter
toda um efeito prejudicial na minha mucosa gástrica, um aumento da permeabilidade intestinal, a passagem de substâncias nocivas para minha circulação desencadeando a resposta imunológica. Dependendo da minha microbiota intestinal, isso a gente vai falar bastante ainda. Se eu tiver gêneros que são agressores, eu tenho mais inflamação ou menos inflamação com gêneros protetores. Se eu tenho obesidade, né, a gente sabe que a obesidade também pode influenciar aí com a produção das citocinas do próprio tecido adiposo, consumo de álcool atrapalhando a minha mucosa gástrica, fumo, exercício, né, estresse, seja ambiental, psicológico ou fisiológico, histórico de vacinação, exposição a patógenos também previamente, desencadeando memória, meu status hormonal, idade, a genética também pode influenciar a minha imunidade e o meu status nutricional, quanto de vitaminas e minerais eu tenho aí para que o meu sistema imunológico atue em maestria. E a gente sabe que o sistema imune do idoso se caracteriza muitas vezes por um desequilíbrio das respostas imunes, então é comum que o idoso ele seja mais imunocomprometido, tenha uma imunidade mais debilitada, apresentando aí redução e deixando ele mais suscetível a infecções. Por outro lado, a produção de anticorpos num idoso saudável, ela se compara à de um adulto jovem. Muito embora um comprometimento na imunocompetência do idoso não se deva necessariamente a um declínio primário da função imune, e sim a prévios déficits nutricionais latentes. Então, na verdade, se o idoso, o que isso quer dizer? Que se eu tenho um idoso que ele foi ativo, saudável ao longo de sua juventude, ele se cuidou, ele fez exercício, ele controlou o estresse, o emocional, ele teve uma alimentação que favorecia a mucosa gástrica, ele ingeria vitaminas e minerais em quantidade suficiente, ele evitava alimentos processados e ultraprocessados. Tudo isso, quando ele estiver na terceira idade, provavelmente ele não vai ser imunocomprometido, até porque ele já veio nutrido. Agora, se ele teve todo um desequilíbrio na juventude dele, aí sim o sistema imunológico dele pode ficar mais debilitado. Então, o desequilíbrio nas respostas imunes do idoso também pode estar associado a processos imunes cumulativos de toda a vida e quaisquer alterações em termos de nutrição, atividade física e saúde em geral. Não necessariamente só a terceira idade em si, mas principalmente qual qualidade de vida que ele teve aí na sua juventude. Então, pessoal, as dúvidas de vocês nos comentários. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até breve.